Presidente, eu agradeço o tempo, tive problemas aqui tecnológicos. Nós estamos fazendo uma questão de ordem, presidente, conforme a resolução que instituiu o sistema de deliberações remotos, resolução dessa Câmara, que no seu artigo 4º diz que as sessões deliberativas terão uma convocação mínima de 24 horas antes da realização da pauta, a não ser, faz a ressalva na resolução, que haja uma sessão contínua, que não é o caso. Ontem a sessão foi encerrada às 22 horas, nós, depois de votar o projeto com relação à recomposição do ICMS aos estados e municípios, foi encerrada a sessão e convocada para hoje às 10 da manhã, essa sessão com uma antecedência mínima, portanto, diferente das 24 horas previstas no artigo 4º dessa resolução, e, portanto, nossa questão de ordem é na garantia dessa cláusula, desse artigo da resolução, para que haja o respeito ao previsto no artigo 4º. E nós, até por uma posição política, infelizmente, nós estamos vendo que a Câmara que votou projetos muito importantes nos últimos dias, que tem, sim, muitas matérias boas para ser votada no combate à pandemia, à Covid-19, e como eu disse ontem ao senhor, que votou essa questão do recurso aos estados e municípios de uma maneira muito importante. Infelizmente, o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem vetar essa lei muito importante que a Câmara votou na tarde de ontem, mas esse mesmo parlamento que cumpriu esse importante papel não pode se sujeitar a votar uma medida provisória que é uma segunda reforma trabalhista, que é a medida provisória da carteira de trabalho verde e amarela, presidente. Isso é um absurdo do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil está convivendo com desemprego, com arroz salarial, com a medida provisória 936, com dificuldades para a classe trabalhadora, e essa medida provisória, que virará lei se for aprovada pelo parlamento, vai piorar a situação do desemprego e a criação de uma nova modalidade de trabalho, que é o de trabalhadores e jovens sem direitos. Então, o pessoal vai obstruir na sessão de hoje. O senhor sabe, nós já anunciamos, nós achamos que a oposição tem o direito de veto, sim, não pela resolução escrita em si, mas pela reunião de líderes que nós fizemos no primeiro dia que se instituiu o sistema de deliberação remoto, com o intuito de que a Câmara buscasse construir pautas consensuais e pautas voltadas ao o combate ao Covid-19. E não é objeto da medida provisória 905, ao contrário, né? Ao contrário, nós já temos um presidente que, ao invés de liderar o país, resolveu liderar a extrema-direita de uma maneira obscurantista e que coloca em risco a vida de milhões de brasileiros. A Câmara pode e deve cumprir um papel muito importante no combate a essa epidemia e na garantia de direitos. E nas últimas semanas teve importantes avanços nesse sentido, mas se votar essa medida provisória hoje, infelizmente, rasgará e, enfim, vai cumprir o papel justamente oposto ao que vinha cumprindo e ao que deve cumprir diante da gravidade da situação política. Então, o pessoal está começando a luta pela obstrução e para que essa matéria não vá à votação. Eu defiro sua questão de ordem. Essa matéria é a matéria remanescente da pauta anunciada no dia de ontem. Na quinta-feira, na semana passada, é verdade.